Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Oremos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, vimos Jesus contar a parábola domingo passado da pessoa que recebe a misericórdia de Deus e não é capaz de dar a mesma misericórdia que ela suplica de Deus, ou no caso da história de domingo passado, do empregado que devia ao seu patrão uma enorme fortuna.
encontrou um que lhe devia apenas 100 moedas, e foi tão duro e severo com ele, apesar dele ter suplicado, prostrado de joelho e pedido tempo para pagar a conta. Jesus falou-nos de como é que nós recebemos de Deus, suplicamos a Deus e recebemos de Deus, e às vezes não sabemos oferecer o mesmo a quem suplica e pede de nós. Para a gente entrar um pouco mais nesse mistério da nossa relação com Deus e do critério que Deus usa para relacionar-se conosco, falou Jesus de como corrigir, domingo atrasado, domingo passado de como perdoar, 70 vezes 7, e hoje de como acolher o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Vamos lá? Tomem comigo o seu folheto número 9, Evangelho de Mateus. Aí no seu folheto está escrito errado, tá? Mateus 26, 1 a 16, mas é Mateus 20, 1 a 16. Se você for na sua Bíblia, você não vai encontrar, porque está lá na frente, 26, e é o contrário. Nós estamos no capítulo 20, versículos 1 até o 16. É a mesma linha de orientação de domingo passado. Como acolher o amor que o reino de Deus oferece a nós. Como deve ser nossa maneira de acolher o que Deus nos dá. E como deve ser a nossa maneira de relacionar com as pessoas que recebem de Deus. Sabe que uma das coisas mais difíceis de lidar conosco, da parte de Deus, e também nós de lidarmos uns com os outros, é que a gente tem muita inveja de como Deus relaciona com as pessoas com quem nós convivemos. Vamos lá? Vamos curar isso hoje, nos libertar disso hoje. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. De novo é bom recomendar, já faz vários domingos que Jesus está dirigindo um ensino aos discípulos, aos apóstolos. Não é para a multidão, não é para os fariseus, mestres da lei, para os sacerdotes. É uma formação específica para os apóstolos, que a gente chama de um tipo de código de ética, um manual de ética dos apóstolos. Vamos lá. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Você firma, por favor, a voz um pouco mais ou troca de microfone, porque senão não ajuda. O patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Assim é o reino dos céus. O reino dos céus é o mundo, o patrão é Deus, os trabalhadores somos nós. A roça é dele. O eito onde nós vamos trabalhar é no mundo, como pai, mãe, esposa, esposo, como pedreiro, empregada doméstica, médico, enfermeiro, professor, educador, comerciante. Cada um é chamado pelo Senhor de uma maneira diferente para trabalhar na vinha dele. Versículo 2. Essa ideia vai repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes vai repetir o que vem agora. Vamos ver? Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Uma moeda de prata por dia corresponderia hoje o nosso dia de serviço hoje, para quem trabalha na roça, que era geralmente a média do que se tinha. Na cidade tem um tipo de categoria diferente, mas uma diária de serviço, por exemplo, de limpeza de uma casa, aqui está 80 a 100 reais, não é isso?
no interior e na roça está R$70, R$80 um dia de serviço na roça. É essa a média. Mas uma moeda de prata, na verdade, hoje valeria bem menos que isso. Seria algo em torno de R$20, R$25. O necessário para você fazer uma feira e fazer a refeição do dia para uma família de 5 a 8 pessoas. É mais ou menos essa média. Ok? Claro que comida simples e de peão que trabalha simplesmente, não é? Não é comida do domingo. Vamos lá? Uma moeda de prata por dia. Bem de madrugada. De madrugada. Contrata trabalhadores para ganhar uma moeda de prata por dia. Essas 3 coisas, de madrugada, o contrato e uma moeda por dia, é o que se opõe ao resto da história que vem agora. Vamos ver? Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Lá em cima falou uma moeda de prata, aqui falou pagar o que for justo. Vai repetir de novo a ideia. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse... Prestemos atenção na pergunta que ele faz, porque ela é muito importante. Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Essa é uma das perguntas que nós sempre fazemos, não é? A gente anda aqui no Senador Canedo e vê tanta gente desocupada na porta da casa, não é? Isso sempre intriga a gente. Por que essas pessoas ficam o dia inteiro desocupadas? É interessante porque o patrão, ele observa que as pessoas estão paradas e diz o que é que elas estão fazendo. Estão desocupadas. Falta ocupação. E já é 5 da tarde. Ele saiu de madrugada, saiu às 9 da manhã, saiu ao meio-dia, às 3 da tarde e agora às 5 da tarde. 5 vezes por dia ele saiu para contratar. Antigamente, 5 vezes por dia. Antigamente, o povo da Bíblia, o povo judeu, e também nós padres e as irmãs, temos um juramento no dia da nossa consagração, um juramento de rezar 5 vezes por dia a liturgia das horas. 5 vezes por dia, de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde, que é a oração da tarde, são os 5 momentos de oração que o judeu piedoso tinha por dia. Essa simbologia aqui do trabalho, que segue a ordem dos momentos de oração, que hoje nós traduzimos assim, sempre, a madrugada é a hora que Jesus ressuscitou, às 9, ou a hora em que Jesus foi preso, às 9 da manhã a hora que ele foi julgado, não é? Meio-dia foi condenado, 3 da tarde foi morto, às 5 da tarde foi sepultado, entendido? São as horas que a gente reza. De madrugada quando ele foi preso, 9 quando foi julgado, meio-dia quando foi condenado, 3 da tarde quando foi morto e o final do dia quando foi sepultado. O que significa essas 5 horas no nosso calendário cristão?
significa que essas 5 horas marcam o tempo em que Cristo deu por nós tudo o que precisamos para viver bem, para viver na graça. Os judeus celebravam essas horas antes da morte e ressurreição de Jesus. Nós ensinamos assim: os judeus celebravam essas horas prefigurando Cristo fazendo essa entrega, um dia de serviço de Cristo, o dia da sua prisão, paixão, morte e sepultamento. Não é bonito isso? Então, o dia de trabalho desses empregados corresponde não a 65 anos de trabalho para uma aposentadoria, ou 50 anos, ou 40 anos, mas significa que um dia de trabalho de Cristo pagou para nós o salário da salvação eternamente. Uma salva de palmas para Ele, porque isso é bonito demais. Não é bonito? Pode dar um grito de amor a Jesus. Levante a sua mão direita para o céu e diga comigo: Senhor Deus, Pai de bondade, um dia de trabalho, de Jesus, o seu Filho amado, pagou o salário, da nossa salvação. Obrigado. Amém. É tão bonito isso. Temos que começar esse domingo com grande alegria. Nós recordamos hoje o dia da nossa salvação. Esse calendário que os judeus antigamente rezavam às 5 horas, eles paravam 5 momentos por dia e se voltavam para o lado do nascer do sol, chama Ad Oriente, porque na mentalidade dos salmos e da espiritualidade do Antigo Testamento, assim como é certo que o sol vem todos os dias e nasce lá na direção do Oriente, assim é certo que o Messias um dia virá e nos trará a salvação. Não é bonito? Por isso o judeu, antes da vinda de Jesus, durante 2000 anos, rezava esperando a vinda do Messias, parando 5 vezes por dia, e voltava-se para o lado oriente, para o nascer do sol, para dizer: como é certo que o sol nascerá sempre, virá o Salvador nosso, o Messias. Antigamente, nós mais velhos lembramos, e também nas cidades do interior onde tinha sino, os sinos da igreja tocavam solenemente nesses 5 momentos: de madrugada, antes das 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e entre 5 e 6 da tarde. As horas da entrega de Cristo para a nossa salvação, as horas do trabalho de Deus para a nossa salvação. Isso é muito bonito. Vamos lá? Porque tem coisas bonitas ainda que vêm. A pergunta nós paramos na pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Versículo 7, leia bem devagar para que a gente guarde bem a palavra. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Olhe para a cruz, diga comigo, estenda a sua mão direita para a cruz e diga comigo: depois que Jesus trabalhou um dia de sofrimento, e morte para a nossa salvação, não podemos mais ficar desocupados, dizendo que ninguém nos contratou. Por seu trabalho na cruz, Ele me contratou para trabalhar nas coisas do reino, na obra do amor. Amém. É tão bonito isso. Esse texto é de uma poesia grandiosa. Hoje é dia da gente... desculpe, estou esquecendo da coisa mais importante. Na espiritualidade antiga,
da piedade do povo, quando a gente não vinha na igreja para pedir um monte de trem, mas a gente vinha na igreja mais para agradecer tudo o que Deus já fez por nós, e principalmente o que Cristo fez por nós, parar nessas 5 horas por dia, é parar contemplando as 5 chagas de Cristo. Esses 5 momentos também, de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde, é a hora em que a gente para contemplar as chagas de Cristo, nas 2 mãos, nos 2 pés e do lado traspassado. Ok? É por essas 5 feridas que nós contemplamos o preço que Ele pagou para o nosso sustento de cada dia. Isso também é bonito. E é bom repetir isso, porque é fácil de transmitir isso na catequese. Memoriza fácil. As 5 vezes que para rezar, os 5 momentos decisivos da entrega de Cristo, as 5 chagas de Cristo, são elementos muito fáceis de serem memorizados. Vamos lá. Porque ninguém nos contratou. E o patrão diz: Ide vós também para a minha vinha. Ide vós também para a minha vinha. Então, esse primeiro bloco dos 5 momentos de contrato do trabalhador, apresentando a eles que o preço seria uma moeda de prata, ou pagar o que for justo. O primeiro bloco do Evangelho é o patrão que sai à procura de empregado e os contrata em 5 momentos diferentes. Agora vem o segundo bloco do texto, versículo 8. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Versículo 9. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Olha, repetiu no versículo 2, no versículo 4, uma moeda de prata, eu vos pagarei o que for justo, paga-lhes uma diária no versículo 8, no versículo 9, uma moeda de prata, no versículo 10, uma moeda de prata. Começando pelos últimos. Tem uma informação que às vezes ela é meramente mais para estudioso de Bíblia, mas que é bom que os irmãos saibam. Mateus, o que escreveu esse evangelho, o evangelho de Mateus que a gente está lendo, ele era um homem trabalhador, ele era coletor de impostos, ele mexia com números. Nós estamos vendo que os evangelhos nesses dias todos falam muito em números, não é? Facilitam a linguagem, porque é a linguagem com que o evangelista Mateus era bem familiarizado. Na comunidade que Mateus viveu, depois da morte, ressurreição de Jesus, que Jesus foi para junto do Pai, Mateus era um membro de uma comunidade, como nós aqui pertencemos e participamos aqui na comunidade. Na comunidade de Mateus, ela era formada por 2 tipos de membros predominantes. Um era aquele povo que vinha da aliança antiga, o povo do Antigo Testamento. Nós estamos em setembro rezando e meditando a graça de ter a Bíblia. Então, parte das pessoas que estavam na comunidade de Mateus era o povo do Antigo Testamento, que observava todas as regras, todas as normas do Antigo Testamento, que durante séculos e séculos parava 5 vezes por dia para olhar para o lado do sol nascente, para esperar a vinda do Messias, e rezou isso séculos e séculos aguardando a vinda do Messias.
Outra parte, e talvez até a maior parte do grupo que participava na comunidade de Mateus, era gente vinda do paganismo. E dentro da comunidade tinha uma briga enorme, porque a pessoa que estava lá na vida, em qualquer religião pagã, ou nem religião nenhuma, e se convertia para a comunidade cristã, e vinha participar da comunidade aqui, ele ficava pensando assim, mas como é que as pessoas que vêm de uma história antiga, de 2000 anos, rezando e esperando a vinda do Messias, vem aqui na sinagoga ou na comunidade cristã, participar da Eucaristia, e recebe a mesma palavra, a mesma Eucaristia, o mesmo alimento de salvação, que um camarada que passou a vida inteira nas coisas erradas, os antepassados dele era tudo das coisas erradas, e agora se converteu e todo mundo volta recebendo o mesmo salário. Tem gente que perde a fé até hoje. Não, padre, não tem cabimento. A gente se esforça tanto, e depois vai na igreja e vê uma pessoa lá, um vizinho meu que não vale nada, família não vale nada, o camarada está lá na igreja participando, recebendo, e a gente está vendo que ele está prosperando e avançando, e eu que lasco a minha vida inteira, Deus não me abençoa. Isso existe? Essa é uma das maiores causas de abandono da igreja. Então, a partir de hoje, você tem a graça de ser curada e curado dessa estúpida maneira de interpretar a graça de Deus. Isso é uma estupidez. Porque tem muita gente que vem na igreja, ou vive piedosamente a fé e a religião lá em casa, e acha que isso lhe dá direito de controlar a mão de Deus. Quem é que deve e quem é que não deve receber as bênçãos e as graças de Deus? Muitos pais e mães estragam as crianças, colocando-as na catequese, dizendo para elas: vai para a igreja, porque você vai aprender o que o papai do céu manda, e se você obedecer tudo direitinho, você vai ganhar um monte de coisa do papai do céu. Aí, a criança chega aqui, e ela aprende que tem que corrigir o irmão, que tem que perdoar 70 vezes 7, que tem que voltar atrás, que tem que arrepender, que tem que pedir perdão, que tem que começar de novo. Aí a criança fala: mas eu vim aqui foi para receber, eu estou tendo aqui, cada vez que eu volto para casa eu tenho que doar mais a minha vida, doar a minha vida, doar a minha vida. Quando é que vai acabar esse negócio? Quando é que eu vou começar a receber? Se eu venho aqui, Deus, cada vez a palavra de Deus é mais forte, e parece que eu sou a pessoa mais errada, que precisa mais ser corrigida, melhorada, mudada, transformada. Tem pai e mãe que erra na formação das crianças, dando uma motivação errada, equivocada. Vamos ver o desfecho? Tome lá. Versículo 9. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu 1 moeda de prata. Esse grupo é aquele que o patrão passou rápido, correndo, porque o dia estava terminando, passou e gritou com eles: por que estáis aí desocupados o dia inteiro? E eles responderam gritando para o patrão: porque ninguém nos contratou. E ele disse: rápido, ide também para a minha vinha. E o patrão pede ao seu empregado que comece a acertar as contas, começando por ele. Esse empregado é quem? O administrador, conforme o versículo 8, o administrador. Versículo 10. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Terceira parte da parábola de hoje, o desfecho. Versículo 11. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Isso talvez nos dias de hoje
seja comum a todos nós, porque nos tempos de hoje ninguém considera que tem o salário do tanto que merecia. É muito difícil encontrar uma pessoa dizendo: graças a Deus, meu salário é uma bênção, me ajuda a sustentar a minha vida, está bom. A gente está sempre com o sentimento de prejuízo. Isso em se falando de retribuição ao suor derramado. Mas essa história está sendo contada não para falar da legislação trabalhista, que os nossos deputados estão estragando ela todinha lá, e o Michel Temer está soltando essa semana mais 1 bilhão, não sei que tanto milhão, para comprar a bancada, para votar, para que ele não seja condenado, conforme o Supremo Tribunal votou 10-1, para que ele seja de novo julgado. Voltar a reforma trabalhista para ganhar a opinião dos patrões do Brasil, porque são os que financiam as campanhas. Então tem que tacar prejuízo na conta de quem é trabalhador e ganhar a moral com os patrões do Brasil inteiro, porque são eles que financiam os políticos, ou não? E nós, os besta, votamos neles, não é? Vamos ver? Como é que tem que ser a nossa relação com o que Deus nos dá e dá para as pessoas que convivem conosco? Esse é o enfoque. Não é tanto o dia da gente fazer um grande debate sobre a legislação trabalhista, mas é sobre a graça de Deus mais do que o trabalho. Vamos ver? Isso. Estes últimos trabalharam 1 hora só. E tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor, o dia inteiro. Não tem coisa que às vezes nos ofende mais do que sentir que a gente foi igualada a alguém que a gente considera que não presta. Às vezes diante dos amigos, a gente diz: tá bom, eu gosto de você, mas você trata aquele camarada do mesmo jeito que você me trata, não engulo isso. Na relação com Deus, na relação com a família, e filho dizendo para o pai e a mãe: mãe, esse irmão que não vale nada, essa irmã que não vale nada, a senhora trata igualzinho a nós, não é? Nós não suportamos a ideia de ser igualados, porque o mundo de hoje, desde que a serpente conversou com Eva e convenceu Eva de que se ela comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, os olhos de vocês se abrirão e vocês se sentirão como deuses. Desde a doença do oi grande da Eva e de Adão, nós nunca mais prestamos. Esse na verdade é o problema. A gente não suporta a ideia de ser igualado. Nós vivemos numa sociedade da meritocracia. O orgulho de um pai e uma mãe não é que, repito constantemente isso nas minhas pregações, os professores, a direção da escola, conta que depois que meu filho, minha filha entrou naquela escola, mudou o ambiente da sala de aula, ele tem promovido momentos muito importantes de diálogo, de brincadeira, de convivência, de ajuda dos colegas. O orgulho do pai e da mãe é somente se ele é o primeiro, embora ele não discuta quais são as causas dos últimos serem os últimos, e nem se envolva com isso. Isso existe? Existe. Por isso que a nossa sociedade não avança. Quando a economia no Brasil, lá no começo do governo do Lula, começou a melhorar, o que nós fizemos? Ao invés de aproveitar a economia que estava melhorando e enfiar na nossa luta para melhorar a saúde pública, todo mundo que ganhou um salário melhor começou a entrar num plano de saúde privado. Ao invés da gente lutar para melhorar a educação pública, todo mundo que começou a ter um dinheirinho pegou e tirou os meninos da escola pública e pôs numa escola privada.
nós não lutamos por bem comum, porque nós somos egoístas, interesseiros somente no nosso. Se está bom para mim, lembra de Pedro em cima da montanha na transfiguração? Se está bom para mim, lasque o resto. Tiro o meu filho dessa educação que não presta e pago uma. Tiro a minha saúde desse SUS que não resolve e pago um plano de saúde. Aí a economia entra em colapso, os planos de saúde dão um calote em todo mundo e a saúde está um caos, a educação está um caos. Isso existe, gente? Cada um paga uma motozinha daquelas para passar, para vigiar a minha casa, e não discute a segurança pública, não se envolve com debate sobre a segurança pública, política pública de segurança para o município, para o bairro. Nós não nos envolvemos. Nós somos extremamente fechados no mundinho do umbigo do que nós recebemos e pagamos por aquilo que recebemos. Por isso é que a gente cresce um pouco e depois cai e fica pior do que estava quando era pobre de tudo. Vamos ver o desfecho? E tu os igualaste a nós que trabalhamos e suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Como é que você reage diante das pessoas no seu trabalho e na sua família que buscam a Deus apesar de não terem levantado de madrugada para buscar a Deus? Como é que você aceita que uma pessoa lá no seu trabalho que não reza, não vai na igreja como você, não madruga domingo para ir à missa, como é que você aceita que essa pessoa possa dizer que Deus tem abençoado a ela, que ela vive na graça de Deus, que Deus tem dado generosamente condições para ela crescer na vida dela? Como é que nós reagimos? Como é que nós aceitamos derramar o suor e o cansaço, o peso do trabalho o dia inteiro ou de uma vida inteira, e a gente não ser premiado por isso e conviver com uma pessoa que Deus iguala ela a nós, recebendo bênçãos e conforto e consolo de Deus, sem ela ter feito um grande esforço como nós achamos que nós fazemos? Vamos ver? Versículo 13. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? O combinado não é? Qual é o ditado? O combinado não é caro. Nós aceitamos o combinado da parte de Deus. Qual é o combinado da parte de Deus? Nessa parábola, o combinado é: o patrão promete a todo empregado que ele encontra de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. O patrão promete uma coisa: o sustento de hoje para você e para sua família você vai ter. Não é esse o combinado? O patrão está preocupado com uma coisa: com o sustento seu e da sua família para hoje. Na parábola, Jesus está falando do Pai e das coisas do reino. O Pai, o Divino Pai Eterno, é o patrão. Nós somos os trabalhadores, e Jesus é o administrador. Ele veio administrar as graças de Deus. Ele veio dar a cada um de nós o combinado. O que está combinado na cruz? Estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: na cruz está combinado que Jesus dá de graça a salvação a todos. Jesus, que eu acolha essa salvação que só o Senhor pode me dar. Amém. Irmão, o problema é que nós não gostamos do combinado da cruz. Né? A gente vem à igreja, a gente vem no domingo de manhã,
não para agradecer as 5 chagas de Jesus na cruz que deu para nós a salvação. A gente vem, chega diante da cruz e ainda tem trem para pedir. E olha que a lista para pedir mais coisa é grande. E é grande. E a gente aumenta, e aumenta, e aumenta. Cada dia que a gente vem parece que só aumenta a lista de coisas que nós queremos que brote da cruz para nós, porque parece que o combinado da cruz é pouco. A nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Nós estamos sempre diante da cruz, resmungando e lamentando, achando que precisávamos mais. Que salvação é uma coisa lá para depois de morrer. E eu queria era agora, minha saúde agora, trocar de carro agora, comprar uma outra casa agora, não é? Fazer uma plástica agora. Eu queria melhorar a minha vida agora. O patrão que sai e vê a gente desocupado por causa do pecado, porque o pecado nos desocupou com as coisas do reino. O pecado tornou-nos um bando de gente preguiçosa, e por conta do pecado na praça, e o patrão sai, convoca a gente, contrata a gente e pede o administrador. Jesus é o administrador das graças que o Pai quer nos dar. É Ele o administrador fiel. E Ele vai dar para nós o que o Divino Pai Eterno mandou. Amém? Amém. De verdade? De verdade. Você pode resmungar o tanto que for, você pode ficar com inveja o tanto que for, com ciúme o tanto que for, Ele não vai mudar o plano dele por causa das minhas murmurações e nem das suas. Está claro? Leia o que vem. Não combinamos uma moeda de prata? Versículo 14. Toma o que é teu e volta para casa. Esse é o fim. Esse é o fim. Recebe o seu salário e volta para casa. Vai bancar a sua família, vai sustentar a sua família, porque você estava lá desocupado o dia inteiro, nem lembrava que você tinha família para sustentar, rapaz. Vá cuidar da sua família. Essa é uma boa pergunta. Quando você recebe o seu salário, você volta para casa para sustentar a sua família com o que você recebeu, ou o boteco e a loja é o atalho? Quando você recebe o seu salário, a sua maior preocupação é voltar para casa e conviver na família, ou é ir para a distribuidora de bebida 24 horas e ficar bebendo lá e jogando conversa fiada? Volta para casa. Continua. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Continua. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Olhe para a cruz. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é graça. Deus é graça. Não é prêmio. Não é prêmio. Não é mérito. Não é mérito. Não é devolução. Não é devolução. Para que eu seja melhor. Para que eu seja melhor. Irmã, irmão, esse é o maior absurdo da cruz. Na cruz, Jesus não sofre isso aqui para dar prêmio para quem é certinho, não é? Ele não morreu na cruz para salvar os bonzinhos, os certinhos. Ele morreu na cruz para salvar quem? A nós pecadores. A cruz não é troféu de gente certinha. E tem gente que ainda vem à missa e fala assim: mas como é que eu não posso receber o corpo e sangue de Cristo se eu sou certinho? A Eucaristia não é prêmio para quem é certinho. Que você cumpre meia dúzia de regras e tem o direito de subir aqui e receber o salário que você quer, o salário espiritual, a bênção espiritual. Nós temos estragado a nós e as novas gerações, sobretudo nós mais velhos, os argumentos que nós usamos, chamando as nossas meninas e meninos, rapazes e moças, adolescentes e crianças para virem para a igreja,
a motivação que a gente apresenta a ele, vai para a igreja porque essa motivação tem sido um fiasco. Um fiasco. A gente até toda a doutrina que tem na igreja, não é? Você chega nas igrejas e pega os cartazes do dízimo espalhado na igreja inteira, não é? Toda igreja onde eu vou, eu arranco aqueles cartazes do dízimo. Porque aqueles cartazes do dízimo, eles sustentam uma doutrina, que é a do prêmio. Traz que Deus vai te abençoar mais ainda. Não é. Não pode ser essa a doutrina do dízimo e nem da oferta na igreja. A doutrina da igreja e a doutrina da cruz e a doutrina do altar é a doutrina da graça de Deus. Da graça. Deus me ama porque me ama. Deus te ama porque te ama. Deus cuida de você porque te ama só. Fazemos as besteiras quais forem, as fraquezas quais forem, um pai, uma mãe, as mães mais do que nós homens, as mães sofrem pelos filhos porque amam os filhos, e quanto mais desembestado é o filho, custoso é o filho, fraco é o filho, não é? Frágil é o filho, mais a mãe luta, reza por ele, derrama lágrima por ele, e tenta provar que o ama para te libertá-lo das feridas que o tornou ruim, ou não é? Também a cruz não é um troféu para dizer para os certinhos dessa semana, venha receber sua bênção. A cruz é uma palavra de consolação para dizer, você caiu, você errou, conta com o meu amor e com o meu carinho, a minha confiança, vem aqui, o meu sangue te lava, o meu espírito te renova, meu amor te restaura, vem cá. Versículo final, 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmã, irmão, você se sente muito desconfortável quando você é o último na lista de Deus? Você lida bem com a experiência de ver pessoas que foram as últimas na vida, na fé, que andaram no caminho errado, e de repente você vê essas pessoas crescerem, ou receberem a bênção de Deus, receber coisas boas na vida delas? Você aceita bem isso? Porque o que Jesus está falando para a gente hoje é que, do jeito que Deus nos olha, e olha para aqueles mais fracos, e faz aquela proeza na cruz por causa dos mais fracos, Jesus está dizendo que Ele quer que a gente também olhe uns para os outros, e aqueles que estão mais fracos, que a gente cuide mais ainda com maior amor, com perdão, com misericórdia, 70 vezes 7 perdoando, não é? Corrigindo o irmão uma vez, duas vezes, três vezes, tratando-o não como alguém que vive na fé e sabe os valores, mas trata como se fosse um pagão, um pecador público. Não fique cobrando dele o que ele não tem. Vai a primeira leitura, rapidinho, do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Leia versículo 8. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima, leia, dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Nunca vai bater. Isso é Deus falando, olha, vocês não tenham a presunção de achar que um dia vai bater e combinar o pensamento de vocês com o meu, o sentimento de vocês com o meu. Não tenham essa pretensão. Zerem essa pretensão de achar que os seus pensamentos são iguais ou acima dos meus. Não, os de vocês vão estar sempre abaixo. Deus diz para mim e para você, os caminhos de vocês estão sempre abaixo, os pensamentos de vocês estão sempre abaixo. Agora diz Deus para nós na segunda estrofe do Salmo,
Deus se apresenta assim: misericórdia e piedade é o Senhor. Leia. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Hoje é dia de você experimentar o abraço de Deus. Mas hoje é dia de você experimentar o desconforto de sentir Deus te abraçando e colocar você bem pertinho de gente que você não gosta e acha que não merecia ter o abraço de Deus. Deus no mesmo abraço, abraçando com ternura assim, ó. Você aceita um abraço de Deus que abraça toda criatura e põe você dentro do mesmo afeto e da mesma ternura, ou você escapola por baixo e diz assim: nesse eu não entro não, com aquele fulano, com aquela fulana? Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Segunda leitura, Paulo aos Filipenses: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer... Lá no finalzinho, última frase da segunda leitura, versículo 27. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Olha, como é que quem está no caminho errado está resolvendo a vida dele? Eu não vou mais brigar e disputar e rivalizar e criar inveja. O que eu vou, nossa meta é viver à altura de Cristo. Viver à altura de Cristo, olhe para a cruz. Viver à altura de Cristo é perdoar 70 vezes 7, não é? Viver à altura de Cristo é olhar para quem está fazendo burrada na vida e derramar-se em lágrima, em suor e sangue, para lavar, curar, restaurar. Isso é que é viver à altura de Cristo. Viver à altura de Cristo é, com o abraço de sangue na cruz, abraçar a humanidade inteira marcada pelo pecado, porque os pensamentos da humanidade estão tão abaixo dos pensamentos de Deus, os caminhos da humanidade estão tão abaixo dos caminhos de Deus. Ele abraça. Viver à altura de Cristo olha aqui para a cruz, é ligar a terra dos pés ao céu e ligar a humanidade inteira no abraço de Deus. Une a terra e o céu e une a criação inteira na presença do Pai Eterno. Pode dar uma salva de palmas, pode dar um grito, pode dar um grito de amor a Jesus. Viver à altura de Cristo é ligar na terra e ligar no céu, e abraçar tudo, não ficar ninguém fora do abraço. A partir de hoje, onde os seus pés pisarem na terra, sua mente e seu coração vai ter que ligar ao céu. Amém? A partir de hoje, onde sua mão estender e alcançar, você vai ter que abraçar todo mundo num abraço único que o Pai Eterno dá em todos. Amém? Irmã, irmão, esse é o mais alto nível de vida espiritual, de vida mística, de vida em Deus, que a palavra nos convida. Põe-se na presença do Senhor e peça essa graça. Não fique lamentando porque você está desocupado o dia inteiro ou metade do dia. Não fique reclamando porque ninguém te contratou. Não fique mais reclamando porque lá na sua casa falta a moeda, falta o alimento ou as coisas para pagar as contas. Não fique resmungando por quem ganhou mais ou ganhou menos. Não fique agora diante de Cristo lamentando, mas unicamente recebendo dele o preço que ele paga pela sua salvação. De madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, no fim do dia, Cristo está sempre pagando um preço de amor pela nossa salvação.
Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Tenha um momento agora de profunda intimidade com o Senhor, profundo diálogo com o Senhor. Apresente ao Senhor as suas dificuldades em entender o chamado de Deus para que você não seja uma pessoa desocupada na vida. Mas o fato de levantar de madrugada e trabalhar não tornar você um amargurado, que está sempre zangado, aborrecido com os outros. Você luta para ser correto e certo, e até consegue, mas está sempre azedo, aborrecido, chateado, irritado com o erro dos outros e a fraqueza dos outros. É disso que Jesus hoje quer curar você. Que você seja uma pessoa que receba a graça de Deus e que viva a alegria dessa graça, envolvido nessa graça. Fale com o Senhor, aceite o que Ele te dá. Agradecido, receba o que Ele te oferece. Todas as horas que Ele te procura, Ele sempre te procura, de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, no fim do dia, à noite. Deus não para de te procurar e de chamar você. Fale com Ele. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas, Fiquemos de pé. coração puro, Deixe o folheto no banco. arranca a vaidade, Estenda as duas mãos aqui para a cruz. ensina-me a amar. Entregue a Jesus os seus esforços, suas lutas, seu suor, as madrugadas que você já levantou para trabalhar. Entregue ao Senhor o seu cansaço. Entregue ao Senhor tudo que o mundo não reconheceu, que você fez de bom e nem reconhece. Mas entregue a Ele, porque você é operária e operário do amor de Deus e não do mundo. Entregue ao Senhor. As boas ações, o Espírito Santo, o amor e o perdão oferecido em casa, na família, no trabalho, na igreja. teu sangue, Entregue ao Senhor. teu fogo me queima. O Diga ao Senhor que você quer ser operária, operário que Ele chama.
que você vai trabalhar na vinha dele. A sua casa, o seu casamento é a vinha onde o Senhor te colocou. Contratou você e pagou o preço da cruz para você trabalhar por Ele e para Ele no seu matrimônio, na sua profissão, na sua família. Diga comigo: Senhor, eis aqui a minha vida de trabalho, de dedicação. Perdoe os meus erros. Eu te peço. São grandes as minhas fraquezas. Mas mesmo assim, eu te entrego tudo que realizei. O suor derramado, a lágrima derramada, a vida entregue, o futuro entregue, o meu passado entregue, o meu presente, neste altar, eu entrego. Toma minha vida, toma as minhas lidas nas suas mãos. Eu já recebi muito mais do que mereço. Tenho meu corpo, a minha saúde, a inteligência, a minha força, os meus sentimentos, os meus afetos. Eu já recebi muito e te agradeço, porque o Senhor não me deixa abandonado, desocupado. Senhor, obrigado por me chamar. Hoje o Senhor renova o chamado. Hoje eu renovo a minha resposta. Aqui estou. Eu quero viver à altura de Cristo, à altura da cruz, dar minha vida em amor, em perdão, em misericórdia, em compaixão, sem cobrar satisfação, sem cobrar um preço que ninguém é obrigado a pagar. Toma, Senhor, minha vida hoje, neste altar, é a minha oferta. Eu te entrego. No tempo de silêncio, ofereça a sua vida no altar e aos pés da cruz. Ofereça suas horas difíceis, suas alegrias, suas realizações. Ofereça no altar seus fracassos, suas derrotas. Ofereça. Obrigado, Senhor. Sabendo a minha fraqueza, o Senhor sempre me chama. Amém.